Bom, meu nome é Pedro do Nascimento Azeredo e eu estou gravando aqui esse vídeo para trazer uma palavra para você que é evangélico, você que é até mesmo pastor de igreja, acerca de algumas coisas que eu tenho visto aí na rede social, principalmente no Facebook e no YouTube. Eu descobri que vários pastores apacentaram ovelhas por muitos anos na igreja, e inclusive até igrejas grandes. Tem até pastores que chegou ao ponto de apacentar ovelha durante mais de 30 anos. E hoje, esses pastores estão gravando vídeo para o YouTube e também gravando vídeo, botando mensagem aí no Facebook, falando mal de pastores, falando mal das doutrinas das igrejas, e deixaram de pregar o evangelho de Jesus para a salvação das almas, né? Salvação daquelas pessoas que estão aí nos vícios, estão no tráfico, estão na prostituição, vivendo uma situação de derrota. Esses pastores deixaram de evangelizar essas vidas para transformar essas vidas para viver uma vida de falar mal das doutrinas da igreja e falar mal também do pastor. Segundo esses ex-pastores que estão fora da igreja, os pastores que estão apacentando ovelha, que pregam o evangelho no Brasil e fora do Brasil, né? Tem até pastores aí que tem, eu conheço aqui bispo, pastores, que estão com templo espalhado em quase 200 países, né? E tem templo até em locais assim, morro, favela, local de matagal, local em roça, locais assim de cidade, mas também de interior. E esses pastores estão lá apacentando esses milhares de ovelhas. São esses pastores, quanto mais ovelha tem, quanto mais templo tem, né, superlotado, quanto mais tem um número grande de ovelhas, são esses pastores que são chamados de ladrão por esses ex-pastores que saíram da igreja. Eu queria deixar esse vídeo gravado para que você saiba que Mateus capítulo 16, no versículo 18 e no versículo 19 está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou a porta do inferno, não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligares, pois, na terra, será ligado no céu, e o que desligares na terra, será desligado no céu. Como esses pastores foram desligados aqui na terra, eles também estão desligados do céu. E Mateus capítulo 18, no versículo 15, versículo 16, eu estou com a Bíblia aqui na minha frente, versículo 15, 16, 17, o versículo também 18, está escrito assim, olha: ora, se teu irmão pecar, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize a igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Olha só que situação. E o pastor, então, esses ex-pastores passaram aí na rede social dizer assim, olha, ensinar, né? A igreja somos nós. Nós quem? Esse nós aí que eles referem, aqueles que saíram da igreja, aqueles que foram desligados da igreja e desligados do céu.
eles passaram a se autodenominar a igreja. Então, eles sendo a igreja, eles não precisam mais congregar dentro das quatro paredes, que a Bíblia chama de casa de oração para todos os povos de todas as nações. Eles também não precisam mais fazer nada daquilo, né, que quando a igreja se reúne faz, porque eles agora são a igreja. Só que a Bíblia está escrito que se não ouvir os crentes, aqueles irmãos que vai para a casa de oração, então leva esse pastor, leva essa pessoa, esse irmão, né, que era crente, leva ele perante a igreja, ou seja, aquele grupo que está reunido, aquele grupo que está na casa de Deus, leve ele lá. E se eles não ouvir a igreja, que é aquele grupo, então eles são considerados publicano e gentio. Para quem não sabe o que é gentio, gentio são todos aqueles povos que não pertencem às 12 tribos de Israel. Esse gentio, que não pertence às 12 tribos de Israel, eles, segundo a Bíblia, eles não tinham direito à salvação. O gentio era idólatra, feiticeiro, viciado, pervertido. Tudo que não presta estava em cima do gentio. Só as 12 tribos de nação, as 12 tribos de Israel, que pertencia a Deus, né? E por pertencer a Deus era liberto dessas coisas. Só que passado um determinado momento, determinado tempo, as 12 tribos de Israel começaram então a pecar. E os pecados do povo de Israel foram tão grandes que chegou ao ponto de Israel também perder o direito da salvação. Como Israel era o único povo de Deus, o que Deus fez? Enviou Jesus para pregar o evangelho para o povo de Israel. Mateus capítulo 10, do versículo 1 até lá o versículo 8, vou botar até o 8, né? Onde fala que de graça receber, de graça dai, depois que curou o enfermo, aquela história toda. A gente lendo ali Mateus capítulo 10, nós vamos encontrar, aí, logo nos primeiros versículos, do 1 até o 4, a Escritura dizendo o seguinte: para pregar Jesus veio para pregar o evangelho só para os perdidos da casa de Israel. Mandou os 12 discípulos que ele escolheu pregar o evangelho só para as 12 tribos de Israel, para os perdidos da casa de Israel. Mandou não pregar nem para os samaritanos, o povo samaritano, nem pregar para o povo gentio, que são todos os povos de todas as nações. Esse povo estava fora, né? Estava eliminado. Só que Israel rejeitou Jesus. Rejeitou também... Israel também rejeitou o evangelho de Jesus. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1, está escrito assim, olha: e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. E o versículo, Mateus capítulo 28, no versículo 19, diz assim, ó: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: ele disse-lhe, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16:17 diz: e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Deus só permitiu Jesus mandar pregar o evangelho para toda criatura no mundo todo, depois que Israel rejeitou Jesus e rejeitou o seu evangelho. Antes, só Israel tinha direito à salvação, mas como Israel rejeitou, Israel agora perdeu a chance, né? Porque agora colocou o gentio, que somos o povo de todas as nações, no lugar de Israel. Mas somente aquele que crê, aquele que aceitou, aquele que aceitou Jesus e aceitou também o seu evangelho. Só que esses pastores que estão aí nas redes sociais, eles creram, aceitaram e ficaram bastante tempo, né? Até apacentando ovelha, fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Só que eles, passado um determinado momento, eles cometeram erro. E o servo de Deus não pode errar.
ele tem que fazer de tudo para não errar. Existem pecados que têm perdão, mas tem pecado que é pecado para a morte. Tem pecado que nem perdão tem. É uma situação difícil. Como esses pastores saíram da igreja porque falaram mal das doutrinas das igrejas e mal do pastor, diz a Bíblia que entrou 7 piores espíritos neles. Olha bem o que está escrito aqui em Mateus capítulo 12, no versículo 43, que diz assim, olha, ora, havendo o espírito imundo saiu do homem, assim que a pessoa aceita Jesus, o espírito que está na pessoa ruim sai. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Está escrito em Mateus 12, 43. Mateus 12, 44 diz assim, olha, então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Isso porque quando a pessoa aceita Jesus, esses espíritos saem, a pessoa fica liberta, purificado, limpo. Mas se a pessoa largar Jesus, esses espíritos voltam e voltam trazendo mais 7. Mateus 12, 45 diz assim, ó, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Lucas, capítulo 11, versículo 24, diz, ora, havendo o espírito imundo sair do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Lucas 11, 25, e chegando, acha varrida e adornada. Lucas 11, 26, então vai e leva consigo outros 7 piores, espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Esses homens, antes de sair da igreja, ou antes de aceitar Jesus, quando ele não era crente, nunca falaram mal de pastores, nunca falaram mal das doutrinas das igrejas, nunca chamou pastor de ladrão, só passaram a fazer isso depois que aceitaram Jesus, ficaram libertos, e depois que entrou esses 7 piores espíritos. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim, olha, porque se depois de terem escapado das corrupção do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fica de novo envolvido nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro. Muitos desses pastores estão até falando palavrão. Tem o Newton César Santana, se você ver aí no YouTube, você vai conhecer o Newton César Santana. Foi pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Hoje o perfil dele aí no Facebook é xingando, falando palavrão, todo tipo de coisa feia, blasfema até contra o Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 2, porque melhor lhe... 2 Pedro capítulo 2, versículo 21, porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhe foram dado. 2 Pedro 2, versículo 22, deste modo sobreveio-lhes o que diz esse provérbio verdadeiro, volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Olha que situação. A pessoa agora passou a ser considerada como porca e como cão. É por isso que a pessoa está indo na rede social criticando tudo que pertence à igreja. E Hebreus capítulo 6, alguns versículos, vou ler 5 versículos de Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz assim, olha, Hebreus capítulo 6, versículo 4, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, Hebreus 6, 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, Hebreus 6, 6, e depois caíram, seja outra vez renovado para o arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo ao vitupério, Hebreus 6, 7, pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Hebreus 6, 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado.
Então a pessoa que aceita Jesus não pode sair da igreja. Você que é crente, você que é pastor, lutas vão vir. E de todo tamanho, de situação que vai botar o crente. Até eu já vi história de pastores que se suicidaram. Pastor que tirou sua própria vida. Já vi história de pessoas que estavam na igreja e se mataram. E mataram por quê? Porque não aguentaram a luta, não aguentaram a pressão. E todo crente vai ser provado. Ah, mas acontece que eu sou um crente santo, eu sou um crente que não peco, eu sou um crente que faço a vontade de Deus, eu sou um crente que me esforço na obra. Lembra de Jó? Quando Deus viu que Jó era justo e temente e se desviava do mal, olha a aprovação que Jó passou. E tem aqueles crentes também que ele faz? Ele sai da igreja que ele está, ou da igreja que ele congrega, que ele é pastor ou membro, né? Ele sai e vai para um outro evangelho. Um evangelho onde não tem templo, um evangelho onde não tem reuniões de ovelhas, não tem pastor, não tem nada. É outro evangelho. A Bíblia está escrito assim, em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler alguns versículos. Gálatas 1, 6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Hebreus capítulo 1, versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Hebreus 1, 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, ou seja maldito, ou seja amaldiçoado. Gálatas 1, 9. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Então não podemos vir com outro evangelho, um evangelho que não prega o evangelho, um evangelho que não salva pessoas viciadas, macumbeiro, feiticeiro, não salva pessoa que está lá na prostituição. Esse outro evangelho só serve para criticar crente, só serve para criticar aqueles que estão na igreja, só serve para criticar as doutrinas da igreja. Você está entendendo? E a Bíblia diz aqui em 1 São João, capítulo 2, no versículo 19, saíram dentre nós, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teria permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Coisa tremenda. Eu queria também deixar para você aqui uma outra escritura que você pudesse guardar no seu coração, para que não aconteça com você, né? O que aconteceu com muitos deles. Está escrito aqui em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tá vendo o que aconteceu? Eles se apostataram da fé, ou seja, perderam aquela fé que eles tinham quando eles aceitaram e começaram a dar ouvido à doutrina de demônios, aquelas doutrinas que as pessoas ficam dizendo, e sai que o templo é sinagoga de Satanás, é Babilônia. E começa a mandar o crente sair da igreja, sair daquele templo, que a igreja somos nós. E começa a dar esse tipo de ensinamento, o crente vai e sai. Quando o crente acaba de sair, entra 7 piores espíritos, e a pessoa agora para de pregar o evangelho e começa agora a falar mal das doutrinas da igreja e falar mal dos pastores. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 12, diz assim, olha, tendo já a sua condenação por haver violado a primeira fé. E 1 Coríntios capítulo 5, 15, diz assim, ó, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim, olha, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestre segundo seus próprios desejos. Então o que eles querem? É juntar mestre que dê ensinamento para eles, não paga dízimo. Não vai lá para o templo, porque lá está escrito lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, sai dela, povo meu. O capítulo 4 de Apocalipse não está mandando ninguém sair da igreja. Está falando de uma história aí de Babilônia, falando de uma história de prostituição, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com a casa de oração, com o templo. Mas eles pegam um versículo isolado, que é Apocalipse capítulo 4, 18,
pega só esse versículo, sai dela, povo meu, aí diz que esse sai dela, povo meu, não é para sair da Babilônia, sair da prostituição, não. É para sair da igreja. E a pessoa vai dar ouvido essas coisas, né? E vai e sai. Aqui em Romanos capítulo 16, versículo 17, diz assim, olha, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Romanos 16, 18, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o seu ventre, e com palavras suaves de lisonja, engana os corações dos inocentes. Tiago 4,